Então, aquilo que pretende uma cidade mais confortável para os mais velhos e uma cidade mais interessante para os mais jovens. É assim este projeto? É isso, e isso implica que a cidade seja uma cidade com melhor mobilidade, com melhor segurança, com melhores condições para fazer uma regeneração urbana que nós queremos fazer, que tenha também locais de estacionamento, em que haja uma separação entre as ciclovias e os trajetos pedonais, em que haja, no fundo, toda uma cidade que funciona melhor, sendo a cidade que é, uma cidade que tem altos, que tem baixos, essa é uma das características, é uma das riquezas da cidade, mas nós precisamos de conseguir vencer esses problemas e fazer disso que hoje é um problema, uma virtude da cidade, e isso é aquilo que nós apresentamos hoje como solução. O alargamento do horário, nomeadamente dos autocarros, como prometeu, promete também aqui de tirar muitos carros da cidade, nomeadamente à noite. Eu não prometi. Aquilo que eu disse é que o município deve interferir diretamente com aquilo que é o serviço que é oferecido pelos operadores, principalmente pelos operadores públicos, quer o metro, quer os STCP. Aquilo que nós sabemos é que hoje, neste momento, às sextas e aos sábados, por exemplo, à noite, na cidade do Porto não há transportes públicos. E aquilo que nós sabemos é que o Porto é a cidade que nós queremos manter, uma cidade em que há animação noturna, em que as pessoas aqui vêm e em que as pessoas têm que ter condições para aqui chegar, para poderem voltar a casa e não terem muitas vezes que haver situações como aquelas que nós conhecemos, em que há excessos de álcool, há operações policiais noturnas, também porque as pessoas não têm outra solução, porque algumas podem vir de táxi, mas nem todas podem. E, portanto, aquilo que nós estamos a propor, é exemplo do que acontece em cidades como Barcelona, em que o município também interveio diretamente sobre a operação do metro local, que nas noites de sexta para sábado e de sábado para domingo, que haja um alargamento de horários que permita às pessoas virem fruir da cidade, virem sair, fazer a sua vida à noite e depois possam regressar a casa em segurança. E isso liberta também meios policiais para fazerem aquilo que a polícia melhor faz, que é o combate à criminalidade, à outra criminalidade, naturalmente. Haverá aqui, então, portanto, uma melhor relação entre o município e os STCP? Haverá uma relação diferente entre o município e os STCP. O município também sabe algumas coisas que os STCP há muito anseiam, nomeadamente o alargamento das faixas bus. Se os STCP pretendem isso, isso é do interesse do município. O município tem, portanto, aqui um fator de negociação importante com os STCP. Muitas destas propostas também são viradas, nomeadamente para o turismo, muito pelo qual o Rui Moreira luta. Nós precisamos de ter uma cidade em que seja mais competitiva para os turistas, mas o que nós precisamos é de um modelo de desenvolvimento em que aquilo em que investimos tenha virtudes e vantagens, quer para os moradores, quer para quem aqui tem atividades económicas, quer para os turistas. As soluções que nós defendemos hoje, nomeadamente com as ligações entre a cota baixa e a cota alta da cidade e as cotas intermédias da cidade, têm evidentemente um enorme impacto no turismo, mas vai ter também um enorme impacto para os moradores, para as pessoas que aqui vivem, para as pessoas que, como eu, gostam muito de andar a pé, mas que muitas vezes pensam 3 vezes em passar da cota baixa à cota alta, porque não é a distância que nos atemoriza, mas é o facto de termos de subir muitas vezes ravinas. E isso tem um enorme impacto para as pessoas. E cada vez mais no Porto há pessoas que fazem os seus trajetos pedonais. Há muitas pessoas que fazem o trajeto com bicicletas e nós precisamos de fazer com que a cidade vença esses pequenos obstáculos e isso, com meios mecanizados simples, como eu apresentei, muito económicos, pode-se resolver. Aliás, como dei o exemplo, o funicular dos Guindais é o melhor exemplo. Quando surgiu e quando foi pensado, inicialmente foi quase parodiado. Hoje em dia está permanentemente ocupado, tem tempos de espera relativamente elevados, quer para os cidadãos que usam o andante, quer para os turistas que agora têm que pagar e pagam bem por isso e, portanto, é uma operação altamente rentável. Grande parte dos seus investimentos tem uma parte de fundos comunitários. É muito importante a aplicação dos fundos comunitários. Com o novo presidente da CCDR já em funções, portanto, com essa parte já resolvida, cabe agora perceber se estes investimentos, especialmente os estacionamentos e o alargamento da zona montante da Ponte Dom Luís, são ou não elegíveis. Sem isso? Sem isso, teremos que esperar por outras soluções. De facto, isto é o que nós pretendemos, mas repare, governar uma cidade é fazer escolhas. Quando nós falamos em fundos comunitários, nós podemos discutir várias coisas em termos de investimento. Podemos dizer que queremos fazer heliportos, ou podemos dizer que queremos fazer rotundas quadradas, ou que queremos fazer estatuária diversa, ou que queremos fazer 3 ou 4 estádios de futebol. A nossa opção é exatamente por fazer este tipo de investimentos que resolve
o problema dos cidadãos. Neste caso, o que fica mais caro, estamos a falar nos parques de estacionamento. A nossa convicção é que os cidadãos do centro do Porto, principalmente da sua zona histórica, mas também da zona das Fontainhas, precisam de estacionamento e não podem pagar o custo de estacionamento que existe hoje nas recolhas noturnas, não é possível. E, portanto, se nós queremos que a cidade cresça, que venham para cá pessoas, também precisamos, se queremos que a reabilitação seja uma realidade, temos que fazer estas escolhas. Estas escolhas tinham sido feitas no passado, foi pensada uma cidade subterrânea, Mousinho Flores, não é nada de inovador. O que nós propomos é, no fundo, uma solução muito mais económica e que, ainda por cima, é uma situação mais policêntrica, ou seja, não estamos a pôr todos os ovos no mesmo cesto, estamos a distribuir por várias zonas da cidade, o que acreditamos possa ter um impacto muito maior. Porquê? Porque a pessoa, independentemente de ter o estacionamento, quer ter o estacionamento próximo de sua casa, porque quer ter os seus filhos, quer transportar as suas compras para casa, ou seja, tudo isso tem um impacto muito importante.